Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do nosso Proteção Tendências, que nessa temporada está abordando a nova CIPA. No programa de hoje, o nosso convidado é o meu amigo Cosmo Palácio de Moraes Júnior, técnico de segurança do trabalho, consultor de SST, professor de muitos cursos de CIPA. Na sequência, o Cosmo vai falar sobre o que ele pensa sobre o novo texto da NR5. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte. Seja qual for o seu trabalho, Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. Olá, Cosmo. Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Tudo bem com você? Tudo, e com você, Alexandre? Nós, talvez em nenhuma outra época da vida que tenha passado tanto tempo sem se ver presencialmente. Mas agora nós vamos dar um abraço aí. Né? Eu não sei se é bom ou ruim para você, porque não me vê de perto. Eu acho que, de repente, foi uma solução para melhorar a qualidade de vida de ti. Há controvérsias. Não, estou brincando. É muito bom estar sempre contigo, eu estou brincando, obviamente, ter compartilhado aí eventos, avaliações de prêmios e encontros e todas as nossas oportunidades que a gente teve junto aí, várias vezes ao longo dos últimos anos, e esses 2 últimos anos realmente a gente não se encontrou. Obrigado por estar aqui com a gente. Mas nós vamos falar um pouquinho hoje, então, sobre a sua avaliação. Você que é vamos dizer assim, um especialista em CIPA, né? Você, acho que, não sei, você tem noção de quantos cursos de CIPA você já fez na sua vida? Quantos cipeiros já passaram por sua mão? Então, vamos falar um pouquinho sobre a sua avaliação sobre o novo texto da NR5, então. Mais ou menos uns 500 cursos de CIPA, mais ou menos isso. Bota aí, então, eu adoro, talvez seja coisa... Bota aí mais de 5 mil pessoas, aí, então, chutando por baixo 10 pessoas. Não, bem mais, bem mais. Eu só de afiliados que eu tenho, filhos de cipeiro, eu tenho 36. Já tenho uma ideia com a minha ligação. Eu sou apaixonado por CIPA, gosto muito, até porque acho que não tem saída para a segurança do trabalho se não for com a participação verdadeira do trabalhador, que é o dono da saúde, que é o dono da vida. E, enfim, é por aí. Eu gosto muito, realmente, procuro estudar, procuro conhecer e procuro fazer tudo o que eu posso para favorecer que as CIPAs funcionem. E já disse algumas vezes em eventos, uma CIPA que não funciona com uma pessoa comum pode ser qualquer coisa. Um profissional de segurança é uma questão a mais de gestão, uma questão a mais de buscar um resultado, né? E as pessoas não enxergam assim. A CIPA, por si, ela precisa muito dos caminhos, né? Ela precisa de um jardineiro para fazer a coisa que é correta e regando para que ela consiga... Que as plantas frutifiquem. Um caminho. Exatamente, né? Falar mal da CIPA, tudo que é generalização é perigoso. A generalização ela é sempre idiota, sempre, qualquer assunto que seja. E a CIPA passa por isso, muitas vezes, e com uma série de coisas. Mas você já deve ter feito uma análise sobre o novo texto da CIPA, né? Nós temos algumas mudanças. Sim. Tem a questão do treinamento, que tem algumas mudanças. Tem algumas pessoas têm a questão da CIPA, do setor da construção civil também está incorporado na nova 5, e tem outras observações. Então, faz uma avaliação geral, assim, se ela foi positiva, essas modificações, se foram negativas, qual é o seu conceito sobre o que foi mudado no texto da norma regulamentadora? Bom, pessoalmente eu gostei muito da NR5 nova. E primeiro pela memória que ela me trouxe, porque algumas coisas dela existiam na versão anterior da NR5. A questão de você reaproveitar o certificado,
a questão da não obrigatoriedade do profissional de segurança estar no curso, são coisas que antigamente já eram assim, né? O bom de você ficar velho é que você tem memória, e nem sempre a novidade é novidade. Aliás, a questão de requentar a marmita no Brasil está cada vez mais solta, né? Em todas as coisas, e as pessoas que não têm memória no estudo acham que é novidade. Então, essa parte eu gostei muito. A parte dos cursos, embora o texto seja meio confuso, também achei bastante interessante. Eu acho que tem que modernizar realmente, eu acho que tem que trabalhar. Agora, aquilo para dar certo tem que ser fiscalizado e auditado, porque continua a necessidade de trabalhar com riscos específicos da onde a CIPA está. E isso nem sempre acontece nos famosos rebanhões, que é aquele curso que você bota 10 pessoas de áreas diferentes, faz um curso só, e também nos EADs. Então, é muito importante que se faça isso. O ponto mais positivo para mim da CIPA é que eles fizeram em relação às contratadas. A terceirização ainda é um grande problema, né? Em termos de segurança ao trabalho, em termos de relações de trabalho, em termos de relações pessoais, e eles deram um avanço muito grande nessa questão. Foi muito bem feito aquele texto, e eu tenho certeza que as pessoas, eu tenho alertado alguns amigos, alguns clientes, fica esperto com essa parte de contratadas, porque essa parte, ela está bem elaborada, existe uma responsabilidade muito grande da contratante em relação à CIPA, das suas contratadas, da exigência. Então, eu achei uma norma muito positiva. E olha que eu achar uma coisa positiva é uma raridade, né, Alexandre? Mas eu achei uma norma muito positiva, muito bem colocada. Não entendi muito bem a questão do secretário, né? Você não precisa ter mais um secretário, porque a documentação da CIPA, já com secretário único, de vez em quando dá problema, se houver aquela situação ali de cada reunião, você tem um secretário diferente, você pode ter problema com documentos que são bastante sérios. Via de regra, quando você tem um acidente, boa parte do juiz pede as últimas 3 atas da CIPA para levar. E aí, eu não sei onde a CIPA vai estar. Quer dizer, essa questão ela pode descambar um aspecto, por um lado, muito perigoso para a organização. Perfeito, Cosmo. Vamos começar um pouquinho falando do aspecto do treinamento, né? Que foi uma das coisas que mudou, que passou de 20 horas geral para uma modulação para empresas com um risco menor, passa a ter 8, 12, 16 e 20. Então, na sua avaliação, e uma adequação também ao perfil do tipo de empresa, né? Para não ficar aquela coisa falando sobre a norma, como é que foi a norma, porque tem muito curso de CIPA que é exatamente isso, né? Pega lá e começa a ler a norma que você interpretar com as pessoas, o que acho que é uma perda de tempo, acho que tem que explicar a norma, tal, mas tem que falar sobre prevenção, tem que falar sobre identificação de riscos, como é que o cipeiro pode avaliar. Mas como é que foi sua avaliação em relação a essa mudança no treinamento e, inclusive, com a possibilidade também uma parte desse treinamento ser por EAD? Então, eu acho que o treinamento da CIPA é um ponto crucial e essencial para que uma CIPA trabalhe bem e tenha atividade. O grande problema disso foi, você bem disse, que existe um cursinho padronizado. Eu vejo gente dando curso de CIPA com um material muito conhecido, que começou a aparecer aqui na internet em 1980, alguma coisa, já tinha ele circulando. Então, você vê aquilo aparecendo, aquelas questões discutindo. E um detalhe muito interessante, né? Eu até tenho um livro quase acabado sobre isso, né? Sou cipeiro e agora. Talvez agora eu acabe esse livro. Ninguém explica para o cipeiro o que ele tem que fazer. O nome do livro é Sou Cipeiro e Agora, é isso? E agora? Muito e bom, agora? O título já é interessante. Não, porque o presidente de CIPA geralmente é aquele cara que o diretor passa na sala dele meia hora antes de começar o curso, fala para ele, tem um curso para você ali. Aí o cara vai lá, chega e fala, é curso de quê mesmo? É assim mesmo, até hoje acontece muito isso. Raramente é diferente. Então as pessoas, aí fica aquele discurso bonito, porque a CIPA é importante, e não sai disso, né? A maioria das empresas, eu vou fazer esses parênteses antes, não tem um procedimento de trabalho para a CIPA. Então, não existe uma rotina, um caminho a ser seguido. E aí o cipeiro vai procurar ajuda em outro lugar, e as pessoas reclamam. Então, os lugares onde você diz o que a CIPA tem que fazer, como tem que fazer e quando fazer, o famoso plano de trabalho da CIPA, que não é só para participar de eleição, você acaba tendo sucesso com isso. A questão das horas eu acho bastante interessante. A questão do EAD eu acho bastante complicado, pela falta de maturidade que nós temos em relação a algumas coisas assim,
em nosso país. Eu gosto muito do EAD nos cursos de gerenciamento, de gestão, naqueles cursos complementares. Nos cursos básicos eu fico meio assustado, porque as pessoas, você sabe em que país nós vivemos, mas mesmo assim é muito válido, o caminho é esse, talvez o futuro seja esse, embora eu já veja hoje grandes organizações revertendo a questão de EAD para outros assuntos, porque perceberam que é difícil. Poxa, se é difícil você manter 10 pessoas numa sala, presencialmente, com o instrutor ali dentro, para dar aula, imagina nos computadores que não tem ali. Muitas vezes o instrutor serve como cão de guarda da sala, né? Não, você não vai tirar o cara daqui ou coisa parecida, enfim. Vamos acreditar que as pessoas vão mudar. Essa compatibilidade de hora, que deve também ser reconhecida, a melhoria que houve na tabela de dimensionamento da CIPA, que deixou de ser aquela loucura, né? Você entra numa tabela, acha outra, agora aquela tabela similar à da NR4, por enquanto, pelo menos, ela é muito interessante, é bacana. Agora, tudo depende de um gestor, tudo depende de um ser humano que faça a adequação disso, o equilíbrio disso de uma forma interessante. Então, provável que algumas matérias, talvez aquelas de respeito ao risco específico da atividade, elas sejam muito legal no EAD. Agora, ensinar um cipeiro a fazer certas coisas que depende de interação, eu acho muito difícil que tenha sucesso aquilo ali. Outra coisa que me chama a atenção, muito cuidado com a classificação de grau de risco, porque existem grandes equívocos aí no mercado, né? Tem empresas que abrem com uma atividade, classificam no risco e fazem coisas totalmente diferentes daquilo. Eu já encontrei empresa fazendo demolição de prédio com CNPJ de papelaria. Uma coisa meio assim, né? Então, tem um lado legal, acho que vai facilitar a vida das pessoas, e tem um lado... Então, uma coisa que me preocupa, curso de CIPA bom, você tem que prender a atenção do trabalhador. Invariavelmente, trabalhadores não gostam de ficar sentados, não gostam de ficar em sala. Não é o universo que ele se sente melhor. E talvez fazer isso por EAD vai ser uma coisa muito difícil mesmo. Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. Não sei se eu respondi, mas... Não, perfeito. O problema também, eu acho que me parece que o problema maior é a qualidade dos cursos, né? Tem muita coisa ruim, EAD ou presencial no mercado, então é isso que, para mim, esse é o primeiro desafio, né? Fazer bons cursos, bem preparados, com bons professores, com conteúdo que vá ao entendimento do trabalhador, né? Não adianta falar em coisas, uma linguagem totalmente desadequada e tal, então isso é fundamental, né? Você sabe que a gente, todo final de ano, tem aqui um processo de análise crítica do Cosmo. Uma vez, numa feira nossa, e não foi... Análise crítica do Cosmo, é o Cosmo que faz? Como é que é? Eu paro e digo, escuta, o que eu estou fazendo, agrega valor ou causa sensação? Tá certo. Porque, diferente de outra profissão, se aquilo que eu estou fazendo não agrega valor, não traduz conhecimento, eu estou matando pessoas de uma forma ou de outra. E eu não quero ir para o inferno, porque eu sou gordinho e lá é muito calor. Então, são questões pessoais. Mas a reflexão desse ano, que tem me feito trabalhar muito, eu tenho visto treinamentos, eu mexo muito com treinamento, eu sempre atualizo os meus, que eu falo, meu Deus, isso aqui não ensina nada para ninguém. Eu estou fazendo um treinamento sobre elevador de cargas. Eu estou aí umas 10 noites mexendo com um treinamento desse. O que eu achei até agora realmente me assusta, porque as pessoas falam da NR18, as pessoas falam da NR11, as pessoas falam, mas operar realmente, operar com segurança, mostrar aonde bota, o que não bota, não tem. Então eu me sinto culpado, eu tenho essa coisa de escorpião, de autocrítica muito forte, eu falo, mas eu tenho que tentar fazer um diferente, eu tenho que fazer uma coisa assim. E eu prometi que em 2022 eu vou mexer essencialmente com treinamentos, desenvolver treinamentos mais fortes, mais pesados, para que as pessoas aprendam a fazer, porque há muita contribuição disso. A CIPA não é diferente. Eu tenho N experiências onde nós ensinamos, olha, é isso que o cipeiro faz. Aí vai lá na gestão e fala, olha, o cipeiro vai sinalizar uma condição. Se você não der resposta, ele vai parar de fazer. Porque, às vezes, a CIPA começa a trabalhar direitinho, mas os demais envolvidos não correspondem àquilo. E aí precisa haver um giro, um planejamento, um ensaio, né? Realmente um simulado para que a CIPA funcione. Aonde tem CIPA maravilhosa.
E eu tenho muito orgulho disso. Que legal, que legal. Mas, Cosmo, o papel da CIPA, parece que com o PGR, GRO, PGR e a própria NR5, está se reforçando a questão da participação do trabalhador no processo de prevenção de acidentes e doenças, né? Você acha que concretamente isso vai, filosoficamente, isso é uma coisa que sempre se falou e tal, mas o próprio PGR defende a ideia do envolvimento na questão do inventário de risco, que o trabalhador deve participar e tal. Isso também é muito filosofia. Na prática, você acha que isso vai ter um reflexo? As empresas e os profissionais vão conseguir perceber a importância? Porque a gente sabe como é importante esse trabalhador. Você, no tempo nunca me esqueço, lá no tempo que você trabalhava na Volkswagen, uma vez eu fui visitar você lá e você me contou algumas histórias, e as melhores histórias de trabalho que você desenvolveu lá na Volkswagen eram soluções dos trabalhadores, não eram soluções dos engenheiros, dos técnicos, né? O trabalhador sempre foi o cara mais perto do problema e não quer dizer que sempre tinha solução, mas sempre ele tinha uma visão muito diferenciada. Então, como é que você acha que, com esse novo texto da CIPA, com o GRO-PGR, a gente poderia envolver cada vez mais o trabalhador nesse processo que é identificar os riscos, os perigos e fazer os inventários de riscos e perigos? Uma coisa, né? O pessoal de segurança, aliás, todo mundo tem que aprender, né? A diferença de especialista e generalista. Geralmente você, na sua revista, você é o generalista, você é o dono do negócio. Mas ninguém conhece mais o pedacinho ali onde trabalha do que aquela pessoa que está lá. No futebol, a mesma coisa, o técnico é um generalista, mas você pegava um Romário na vida, ele é um especialista. O operador, o trabalhador, ele é especialista naquilo que ele faz, na máquina que ele tem. Se nós tivermos a capacidade de ouvir, grandes coisas vêm e continuam vindo. E, às vezes, com uma simplicidade que encanta, né? Só que a vaidade, a gente não aprende a perder vaidade em curso de formação técnica superior. Devia ter uma matéria, né? Ausência de vaidade, humildade aplicada à engenharia de segurança e segurança do trabalho, essas coisas assim. Segunda coisa, eu estava até agora há pouco escrevendo o artigo de janeiro da revista Proteção. Eu estava fazendo um comentário sobre as novas normas, que eu preciso entregar para a Dani hoje, né? E eu estava dizendo isso, que o PGR não é nenhuma novidade. O que vem a ser uma grande novidade é que as pessoas entendam o PGR e façam com que ele funcione. Só vai haver novidade se houver a participação dos especialistas com o seu entendimento. Eu até estava brincando lá sobre algumas coisas, não vou comentar porque a coisa é inédita lá, deixa o pessoal ler depois. Essa participação, como ela está definida, porque nada na NR1 é novo, né? Tudo na NR1 é um pequeno pedaço de uma ISO, um pequeno pedaço daquilo, que a gente já pratica há muitos anos em alguns lugares. Aquilo, geralmente as empresas arrumam uma formalidade para dizer que existe. Então, participação e consulta, bota uma caixinha lá para o cara pôr, aquela caixinha fica lá, as moscas comem tudo aquilo lá, não tem resposta. Então, se aquilo for efetivado, realmente, se aquilo for estudado, implantado, implementado, vai ter um grande ganho. Eu duvido muito que isso aconteça na maioria das empresas, porque as pessoas ainda não têm essa maturidade, mas eu acredito que é um bom começo. A NR1, ela não é novidade, mas ela traz o poder de reunir coisas que sempre deveriam estar juntas e que deveriam ser tratadas exatamente da forma como está aí. O processo de identificação de perigos, né? Porque agora a própria NR1 define o que é perigo, o que é risco. Então, na hora você identifica perigo e depois você avalia risco. Você não tem como avaliar perigo. Ele é muito interessante. Só que se eu fizer isso sem treinar o cipeiro, aliás, se fizer isso sem treinar alguns colegas de segurança do trabalho, isso não vai dar certo. Então, isso tem que estar baseado numa metodologia com começo, meio e fim. Como eu identifico, como eu avalio, como eu continuo avaliando. E, de fato, o que é perigo e o que é risco. Então, são trabalhos básicos. Infelizmente, a vaidade, mais uma vez, as pessoas querem fazer coisas bonitas e grandiosas, né? Mas nem sempre coisas bonitas e grandiosas. Eu concordo com você, mas o trabalhador, ele tem noção
não de todos, mas dos principais perigos, ele tem muita noção. E claro que ele não vai saber identificar, quantificar e tal, mas ele sabe que aquilo é uma coisa perigosa. Ele percebe que tem uma coisa que está ali e que aquilo pode provocar um acidente. E talvez ele precisa ser provocado, né? E o técnico, o engenheiro, qualquer profissional, ele às vezes não entra ele nem entra na salinha lá onde, né? Aquela salinha escura lá no cantinho, porque é um cantinho muito escondido da empresa. Só que o trabalhador entra, ele vai todo dia lá para pegar o material, então ele está em contato com esse perigo. Eu não estou dizendo que o trabalhador vai resolver todos os problemas, mas ele é principalmente um agente de despertar esses problemas, né? E eu acho que talvez esse seja o papel do treinamento da CIPA, como fazer com que esse trabalhador, ao passar por um perigo, um risco, né, vamos chamar de perigo, ele saiba dizer, olha, isso é um perigo, ou pelo menos ele tenha a sensação de que é um perigo, né? E reporte aquilo para alguém que às vezes nem é perigo, talvez a percepção dele é errada, né? Muitas vezes isso pode acontecer, mas às vezes é bem adequada e claro, daí a partir do relato, alguém vai lá e faz um trabalho um pouco mais aprofundado. Me parece que o trabalhador, de uma maneira geral, e o cipeiro deveria ter uma bagagem um pouco melhor para fazer isso. Seria uma grande mudança na nossa forma de fazer a prevenção, né? A nossa cultura, na verdade. Mas tem um aspecto da padronização, tão importante que antes as pessoas sejam levadas ao campo, recebam um questionário para fazer isso, né? Tem a questão da coisa contínua, você não vai fazer a identificação de todos os perigos no primeiro momento, nem a norma pede isso, tanto que ela fala que é gradativa e contínua, e tem a questão política, né? Em muitas empresas, a CIPA é mal treinada, ela é mal preparada, porque não se quer tratar certos assuntos. Então, a partir do momento que eu encontro numa empresa um certo produto químico, eu posso estar despertando a atenção do trabalhador para um direito a algum adicional, para direito a alguma condição. Isso é muito comum ainda nos lugares pequenos, em alguns lugares muito antigos em mentalidade. Então, isso tem que ter toda aqui. Tem empresa que a gente vai, que o gestor fala, eu não quero que fale de tal assunto na CIPA. E, às vezes, são assuntos cruciais, né? Agora, com a saída da questão das ISTs, do curso de CIPA, há 3 anos eu fui numa empresa nos interiores do Brasil, e o gestor não queria que a gente falasse de sífilis, de AIDS, que isso era uma imoralidade falar publicamente sobre isso. Uma fábrica com 300 funcionárias, todas de 18 a 20 e poucos anos, numa idade de vida sexual ativa, e que você não podia falar. Então, no Brasil tem uns problemas ainda que a gente precisa resolver, e isso é para o gestor resolver, né? Quando o exemplo que você está citando não me parece tanto, mas às vezes o cara, quando não quer falar do agente químico, do risco, aí me preocupa, porque daí é como um avestruz botando a cabeça dentro de um buraco, achando que vai resolver o problema, né? E está totalmente desprotegido, porque em algum momento isso vai acontecer, né? E cada vez mais... O problema da CIPA é o cipeiro que fica esperto. Assim como o problema do trabalhador é o trabalhador que fica esperto. Muitas vezes, um assunto que não é tratado é um assunto... Eu já contei para vocês, né, que uma vez eu fui fazer uma CIPAT aqui na Grande São Paulo, me pediram um curso de direção defensiva. Eu fiz um curso caprichado, um auditório cheio de gente. Quando eu olhei no auditório, eu percebi que os trabalhadores não tinham carro. Eu perguntei, 2 levantou a mãozinha assim, bem, cara, quando levanta a mão assim, é chevette, eu brinco, né? Cara... Aí... eu mudei, eu falei sem transparência sobre acidente de trajeto. Quando eu estou saindo, eu peguei o colega da segurança pelo braço, e falou, eu sabia que ia você reclamar, mas a pessoa do RH pediu para trazer assunto que não dê problemas. A gente ainda vive, infelizmente, a gente olha o Brasil de um jeito que não dá, não existe um Brasil só. Isso é um grande engano, não existe um Brasil só, nós somos muitos Brasis. Me parece assim que é um querer resolver as coisas sem resolver, e isso para mim já está gerando problemas para o futuro, só estou empurrando com a barriga, né? Agora, às vezes eu fico pensando, sim, até que ponto é o Big Boss que está pensando assim, ou é a gerência, o cara que acha que quer ser mais realista que o dono da empresa, né? E acaba
tomando decisões que daqui a pouco vão impactar num passivo trabalhista lá na frente, essa empresa, e o Big Boss nem sabia desse risco, né? Mas daí o gerentão lá, o diretor de RH, o diretor de produção, não sei quem é, ele diz, vamos economizar aqui, vamos tirar esse negócio, não vamos pagar aqui. Não. Então, acho que tem um problema de comunicação entre o problema, o fato, e às vezes é a alta direção, né? E às vezes se vende um peixe, né? Que o cipeiro é um trabalhador perigoso, que ele tem estabilidade e está amando o sindicato, e daí já vira um conflito, o dono da empresa já não gosta muito da CIPA, e já começa a ter todo aquele preconceito. E falando nisso, eu queria que você falasse um pouquinho da questão da estabilidade. Você acha que esse instrumento ele é um mal necessário? Eu acho que ele é um bem necessário, na verdade. Mas em algum ponto ele é ruim para a prevenção, né? Em alguns momentos ele é ruim porque ele acaba gerando esse confronto aí, né? Não estou falando todo mundo, estou falando de algumas instituições usarem essa estabilidade para se proteger de outros interesses que não são os interesses da prevenção, da saúde e segurança do trabalho. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu acho que geralmente nas reuniões de algumas empresas falta assunto, porque outras questões não são tratadas dessa forma. A estabilidade do cipeiro, primeiro que a CIPA é bem proporcional à quantidade de efetivo e continua sendo. Claro. Então não é um volume tão grande de problema assim, é que elegeram, né? Às vezes, alguns governos, algumas situações, elegem algumas áreas como o grande problema do mundo, como se isso fosse verdade. E não é, verdade? Não é a espessura do colchão que faz a construção civil não ser competitiva, é o excesso de impostos, é um monte de coisa, o excesso de acidentes, às vezes, embora tenha melhorado muito, então precisa entender. A estabilidade, tanto do titular como do suplente, ela é uma resposta à atitude de alguns gestores. Ela demonstra uma doença de relação de trabalho que precisa ser vista antes dessa doença. Essa doença que se referiu agora há pouco. Geralmente o problema não é o pão de cima nem o pão de baixo, é o recheio do sanduíche. O recheio do sanduíche é essa linha de liderança que tenta mostrar serviço mexendo com certos assuntos que são passivos, ele não tem entendimento. Eu gosto da estabilidade, eu acho que algumas coisas poderiam ser aprimoradas, né? Acho também que as empresas não têm coragem, porque às vezes a gente vê, a CLT define uma série de condições que você pode, e as pessoas não têm coragem, não cuidam. Aí vem dizer, não, a segurança é culpada. Aquele trabalhador, especificamente, o problema, ele já era problema há 10 anos, e ninguém resolveu. O dia que ele entrou na CIPA, por um ano e um ano mais, acharam que alguém tem que resolver. Se você for lá e pegar a ficha corrida, vamos chamar assim, ou o prontuário daquele trabalhador, ele sempre foi. Agora que ele está na CIPA, o problema foi a segurança que criou. Então, eu acho muito folclore, muita conversa para pouco assunto. Tá? Tem que fazer realmente isso e deixar, até que a gente tenha maturidade para entender que uma pessoa que é eleita para representar em algum assunto, ou algum assunto, ela tem que ser respeitada, tem que ser mantida e ser gerenciada, né? Porque geralmente o que dá conflito na CIPA são diferenças de conhecimento, inclusive profissional de segurança. Às vezes o cipeiro é tão bom que ele bota o colega da segurança no bolso e o colega começa a perseguir o cara. Porque o cara faz perguntas que não deveria fazer, fez a pergunta errada no lugar errado, né? E a gente, às vezes, atrapalha o showzinho da segurança do trabalho em alguns lugares. Perfeito. Você sabe que eu falo muito, né? Não. Eu queria que você voltasse naquele ponto que você falou dos terceiros ali, explicasse um pouquinho melhor aquele ponto que você destacou no início. Sim, ótimo. Então, a partir de janeiro, se é que isso vai acontecer em janeiro, porque nós fizemos o tempo da prorrogação, né? O tempo todo, enfim, né? Muda para lá, muda para cá, e vai vindo, vai postergando, né? Bacana. Mas, a partir de janeiro, as obrigações, ou seja, a contratante passa a ter uma visão muito forte sobre as suas contratadas, né? Em dado momento, tem lá o representante da administração, que vai ser o antigo designado, só mudou o nome, para ganhar uma linguagem de norma de sistema de gestão. Você vai ter que compor CIPA, ou se você é uma empresa que tem uma CIPA centralizada, tipo as empresas de vigilância, que não tem um efetivo grande dentro do estabelecimento, as limpezas também, muitas vezes,
mas tem dentro do Estado, uma empresa grande, vão ter que ter os seus representantes, mas essas pessoas passam a ter que ir até o local. Porque hoje você faz designado não sabe nem que ele é designado às vezes, fica por isso mesmo, e a CIPA tem atribuições. E isso tudo precisa ser acompanhado e cobrado pela contratante. Ao mesmo tempo, a contratante também deve chamar ou indicar, eu não lembro qual é o termo, que as pessoas participem da sua reunião centralizada. Nada mais justo, né? Inclusive essas pessoas. E também designar um cipeiro para que acompanhe as ações, as reuniões desse pessoal dentro do seu estabelecimento. Isso é bastante complexo. Eu conheço uma empresa que tem 12 mil, 13 mil terceiros dentro. Eu trabalhei numa empresa que nós tínhamos 7 mil terceiros dentro. Então, isso as pessoas não estão percebendo muito bem. E eu tenho muito medo, porque é uma ação importante. De certa forma, as mudanças de legislação têm deixado os terceiros à própria sorte. Eu não discuto relação de salário, eu discuto relação de segurança do trabalho, de saúde do trabalho. E você não pode ter patamares diferentes para dois seres humanos, porque um é direto e o outro é indireto. Vai machucar da mesma forma, vai sangrar da mesma forma. Então, eu não posso ter esses tratamentos diferenciados, mas a realidade é que tem isso, tem em todo lugar. Então, essas coisas são muito interessantes em relação ao curso, quer dizer, o cara tem que ter o curso compatível com o grau de risco do local que ele frequenta. Porque se eu faço um curso de CIPA com um cara de uma empresa de limpeza lá na minha sede, vai entender os riscos que tem nos locais de trabalho. Então, isso é muito sério, isso tem que ser levado muito a sério, e se feito direito, vai ser um grande avanço para a gente, com certeza. Muito bom. Cosmo, algum outro ponto que você gostaria de destacar desse novo texto e desse novo papel que o cipeiro vai digamos, vamos passar a ter a partir de janeiro? Tem uma coisa que está dando muito debate aí na internet, né? Eu acompanho bastante, que é a questão da mudança do conteúdo do curso lá. Que sai a questão das ISTs, né? Das infecções sexualmente transmissíveis, e entra a questão da inclusão das pessoas com deficiência. Como é que tem a ver? Tem tudo a ver, porque nós temos recebido nas organizações, a lei obriga, e as empresas também, de certa forma, colaboram, mesmo sem a lei, pessoas com deficiência. E é um Deus nos acuda, porque não tem lugar adaptado, não tem condição, mas o pior de tudo não são as condições físicas, são as condições pessoais, as condições de relacionamento. Não há preparo de pessoas para isso. Então, primeiro que quando chega uma pessoa com deficiência, todo mundo olha, né, ali, aquela coisa de despreparo. Segundo que os chefes, eles tentam ser gentis, e às vezes a gentileza, ela é desagradável, né? Eu conheço empresas que contrataram deficientes, pessoas com deficiência visual, e elas foram colocadas no dia seguinte para trabalhar em cima de uma plataforma. E quando o companheiro quer ir no banheiro, ele tem que gritar ou levantar a mão. Isso é um problema de relacionamento. Conheço uma série de coisas. Então, essa abertura através do trabalhador, talvez leve para dentro das organizações uma discussão de baixo para cima, uma discussão mais horizontal, que pode favorecer bastante. Que é realidade que cada vez mais vamos ter pessoas com deficiência em trabalhos, ao mesmo tempo é realidade que boa parte das empresas simplesmente não se preparam. Então, eu achei isso um grande ganho, né? E, ao mesmo tempo, a questão das ISTs, tem um decreto, uma portaria extra do trabalho, né, que determina que a CIPA deve ter participação, então está garantida lá. Eu acho isso um grande ganho, acho bacana pra caramba isso. Muito bom. Eu queria, por favor. Peraí, eu trabalhei para uma empresa que a gente só foi atentar que a gente não tinha pessoas preparadas para Libras quando um surdo e mudo teve um acidente. Eu tive que investigar esse acidente. Foi uma experiência, assim, única. Porque até que a gente se aproxime de uma pessoa que tem deficiência, a gente tem todo um romantismo sobre o assunto, acha bonito, que Deus ajude, seja legal, mas a gente não está preparado. Então, eu não sei quantos técnicos de segurança eu conheço uma técnica em São Paulo, que está preparado para isso. Então, a gente faz a inserção, e ao mesmo tempo, como é que essa pessoa recebe integração, instrução, né?
Então, a gente precisa pensar nessas coisas, então é um grande ganho pôr o foco sobre isso ali. Eu não sei de quem foi a ideia, mas eu gostei muito. A questão é bonito, interessante, mas tem que ser prático, tem que funcionar, senão é discurso, sim. né? Não é prático. E é mais discriminatório. E mais discriminatório ainda, porque daí diz que tem, mas não tem, né? É aquela coisa para inglês ver, né? Fazer de conta que eu tenho um negócio bonitinho, minha empresa é toda bonitinha, toda respeitadora, e na hora prática do treinamento, da adaptação, dos investimentos que eu preciso fazer, não, isso aí deixa mais para frente e tal, realmente é um problema. É lógico. Conversa com ele por gesto, que ele vai entender, né? Então, fica meio difícil, né, de você ficar explicando. Então, as coisas avançam, a gente tem uma sensação de que as coisas melhoram, mas a base delas, a base técnica, a base de administração, geralmente não acontece. Esse é um problema geral para a CIPA, né, que eu falei no começo. A gente precisa trabalhar, aparelhar a CIPA para que ela possa caminhar com suas pernas, né? Até porque o futuro é esse. Eu estou dizendo isso lá no artigo também. Esse é o caminho da autogestão. No futuro, o profissional de segurança vai atender às demandas do PGR, não elaborar o PGR. Porque o problema passa a ser gerenciado por quem o cria, por quem o faz, Sim. E a gente atende ele. Opa, eu preciso de um curso para melhorar meu nível aqui, meu NRO aqui. Nós fazemos. Então, a visão é essa, né? Quem não tiver, vai continuar fazendo papel empacotado, entregando, né? Cobrando baratinho e não fazendo nada, né? É barato, né? Fazer é barato. Fazer papel. O pessoal pede um modelo. Papel empacotado é barato. Sim. É um negócio fantástico, né? É uma indústria bem grande e que não é feita só pelos pequenos. Esse é o grande problema, né? Não é o preço, não é o título, não é a qualidade desse ou daquele. Né? Vai ter se surpreendido com muita coisa aí pelo mercado que você não imagina. Não vão nem falar de papel empacotado de diploma de cipeiro que é vendido, né? Também que é mais grave ainda, também é muito grave, isso. Né? Bom, então. Esse é o nosso país, né? Nós temos que conviver, mas enquanto a gente tem uma realidade bem terrível, nós temos também modelos maravilhosos, CIPAs eficientes, trabalhando corretamente, fazendo seu papel, empresas cumprindo seu papel, Sim. Profissionais bem preparados, fazendo seu papel. Então, a gente tem que evidenciar também o que é bom e tentar denunciar o que está sendo feito irregularmente, né? Sim, e trabalhar para que o bom se estabeleça cada vez mais. Exatamente. Essa é a ideia, né? A gente tem que... a maioria seja bom e não a maioria seja ruim, né? Seja ruim, né? Inverter Você olha para trás... Antigamente você andava ali na 24 de maio, do sindicato, na 7 de abril, e você tinha empresas que faziam o kit CIPA, isso há muito tempo, né? 80, uma coisa. Então você levava lá os nomes dos cipeiros, né? Naquele tempo tinha um livro da CIPA ainda, e o cara te preparava 12 atas, preparava tudo, entregava tudo bonitinho. Então a CIPA vinha, né? Tipo, hoje você compra esses kits da China aí, né? Prontinho, era só você fazer. E a gente viu o que tinha. Eu posso contar 200 casos de CIPA, de fraude de eleição, coisas que, lamentavelmente, estão na história e que nós temos que limpar essa história. Não limpar com rancores, mas limpar transformando a coisa numa coisa boa. Lembrando que todas essas normas que surgem de vez em quando aí de sistema de gestão, todas elas definem a necessidade de um comitê para tratar do assunto. E todas elas recomendam o respeito aos requisitos legais do país onde está sendo aplicado. Portanto, a CIPA deve ser respeitada e deve ser trabalhada por essa questão. Eu vejo muita empresa que cria um comitê novo para tratar do assunto. Então, acho que fica meio difícil, né? E tem auditor que aceita. Vamos lá. Faz parte, né, dessa realidade. Bom, Cosmo, eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente falando sobre esse tema fascinante, que é o mundo da CIPA, do cipeiro, do treinamento em CIPA, toda essa legislação que envolve aí, todo o trabalho que pode representar a boa CIPA, né? Toda evolução para uma empresa, quando ela percebe que uma CIPA bem apoiada, bem no sentido de
dar espaço, né, para assessorada também, mas também principalmente dar espaço e permitir que ela faça um bom trabalho, né? Obviamente precisa ter uma assessoria, porque o cipeiro não é um especialista, ele para ser cipeiro ele precisa se preparar. Então, assim, eu queria te agradecer e lembrar que você é um especialista no tema. Esses talvez entre 5 e 10 mil cipeiros que passaram pelas suas mãos aí, são pessoas que eu tenho certeza que tiveram uma boa experiência de um curso bem embasado, muito animado, muito divertido de CIPA, né? E muito obrigado pelo trabalho que você tem feito aí por todos nós. Tem um cipeiro muito especial que hoje está aposentado, mora aqui na Praia Grande, e esse cara virou um prevencionista de mão cheia, tanto que já há uns 3 ou 4 anos ele voluntariamente inspeciona o condomínio, porque, pra você entender, tira o rótulo CIPA, tira o rótulo SESNIT, prevenção é um bem comum para a sociedade. Prevenção é que os rótulos atrapalham, generalização mais uma vez. Mas uma pessoa que aprende prevenção, ela vai ter uma vida melhor, vai ter uma vida mais tranquila, vai ter menos prejuízo, vai ter menos tragédias em família, vai aprender que fatalidade é uma coisa bem distante. Então, cipeiros são assim. Tenho 3 ou 4 cipeiros que fizeram técnico de segurança depois do curso. Eu queria fazer igual, e hoje estão empregados, uma condição bem melhor, até do que eu tenho de conhecimento ou coisa parecida. Então, é um caminho. Só que a reinterpretação desse caminho, deixando de fora os problemas do passado, os problemas de relações sindicais, relações políticas, precisa ser refeito, né? Não há outro caminho para fazer isso. E as pessoas precisam entender isso. Ok? Valeu, Cosmo. Muito obrigado mais uma vez. Estamos, então, encerrando esse Proteção Tendências, que nessa temporada abordou a nova NR5. Nós voltamos com mais tendências nas próximas semanas. Um abraço a todos.